Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia, para trazer um bate-papo super gostoso, informativo. Hoje eu estou recebendo ele, que é comunicador da Vibe Mundial, está em novo horário aqui. Por isso, estou recebendo para a gente bater aquele bate-papo gostoso, para eu entender como anda o trabalho de Sidney Rosa. Bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Samira. Mais uma vez, boa. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço você aqui hoje. Muito legal estar sempre aqui contigo. Muito bom. Quanto tempo você está aqui na Vibe? Só para eu me situar. 9 anos. Já fazem 9 anos? 9 anos, Olha Samira. Que legal. E ele estava num horário mais madruguento, vamos dizer assim. Bem madrugada. Bem madrugada. E agora ele está aí no período da tarde. Toda Voltemos. sexta, exatamente. Toda sexta-feira, 14h30. Sexta-feira, às 14h30, você Ao pode vivo. ouvir o programa? Ao vivo. Ao vivo, Programa sempre. Florescer Violeta. Florescer Violeta, esse é o nome desde o começo, Desde o né? começo. Desde que você veio. Logo no comecinho era com o Instituto Integrando. Exatamente. Né? E a gente estava lembrando outro dia, né, que eram as sextas-feiras, Às sextas-feiras, 13 horas. às 13 horas. Memória boa que a gente tem, né? Isso mesmo. Não é? Era com o Instituto Integrando. Você atende lá ainda? Atendo, Seu ocupa... tá. atendo Um beijo lá. para Inês. Um beijo para Maria Inês, Um beijo pra parceirona. Maria Inês. Começou com ela aqui, né? Na sexta-feira nós fizemos, o Instituto fez 9 anos. Foi né, na dia mesma 24 de época. maio, exatamente. Foi bem naquele ano que a gente Receba começou. meu abraço, Inês. Inês, que é uma das pessoas que tem um abraço mais gostoso que eu conheço. Não é verdade? Ela aperta forte. E ela fala, vem, firme. abraça direito. Não tem morno com ela. Não tem verdade. morno. Um super beijo. E que bom, fico feliz pelos 9 anos de espaço, 9 anos de parceria e 9 anos de programa aqui na Vibe Mundial. Então, estamos comemorando, então. Tá. Sem querer, estamos comemorando. Estamos no mês da comemoração, no mês da de maio. comemoração, coisa Exatamente. boa. E o Sidney, gente, ele é psicoterapeuta, ele atua com psicanálise, com reiki, com hipnose, constelação familiar e eu acho que outras coisinhas mais, né? É basicamente essas. Essa é a base do trabalho, isso. Né? E a gente vai falar hoje sobre o projeto Conheça-te, que eu acredito que esteja todo integrado e ele vai bater um papo aqui com a gente. E como eu já disse, ele é apresentador aqui do programa Florescer Violeta, toda sexta-feira às 14h30. Não posso errar agora, né? Porque eu decorei aqueles 13. Não, 14h30 aqui na Vibe Mundial. Fiz bastante tempo Mundial e você às 14 horas. É mesmo? Na sexta-feira. Né, Jean? Lembra? Foi um bom período às 14 horas e foi muito feliz às sextas. É um bom Agora horário. sou feliz diariamente, né? Isso. Às 16h30, Mundial e Você. Um programa que é da Vibe Mundial. Você sabe, você pode nos acompanhar, tanto Mundial e Você, Florescer Violeta e toda a nossa programação pelo YouTube Vibe Mundial. Se você entrar no site vibemundialfm.com.br, nesse momento, por exemplo, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Se ainda não segue, começa a seguir, começa a pedir o sininho para ser notificado quando a gente entra ao vivo, porque é muito legal a gente poder acompanhar e mandar perguntas. Muitos comunicadores acabam respondendo as perguntas durante o programa. E assim seguimos. E assim vai seguindo. Né? É isso aí. E eu quero já, sem perder tempo, entender, né? Como que anda o teu trabalho. Eu lembro quando você chegou aqui na Vibe Mundial, você chegou com o reiki muito forte no teu trabalho. E você estava finalizando, se eu não me engano, a psicanálise. Né? Mas já atendia com a psicanálise, já né? Já atendia, sim. E hoje, como que você moldou o teu trabalho? Porque a gente se aprimora dia após dia, Sem dúvida, sem dúvida. O reiki continua sendo o grande amor, né? O grande amor da vida. Você começou pelo reiki? Comecei o reiki. A minha primeira formação nessa área holística foi o reiki, em 1999. Cria-se um elo de amor mesmo, né? De amor, total, né? Lá na Humani, com Otávio Leal. Exatamente. Toda a minha formação de reiki foi lá na Humani com ele. Que legal. Então é um caso de amor, assim, né? E é uma paixão que eu tenho total. E eu trabalho muito com reiki, dou os cursos de reiki todo mês. Eu estou dando curso de reiki no Instituto. Então é uma paixão, ele continua, né? Agora, esse projeto em particular, que é o Conheça-te, né, Samira? Esse sim, a base dele é a psicanálise. Tá? É uma base psicanalítica. O meu trabalho, fora o reiki, que é um trabalho energético, espiritual, vamos dizer assim,
todo o meu trabalho ele tem a base de autoconhecimento. Né? Eu não trabalho com oráculos, adoro, amo os oráculos, respeito absolutamente todos eles, mas não trabalho com oráculos, né? Então eu trabalho com base da psicanálise, que é a minha principal formação, e todo o meu trabalho é baseado em autoconhecimento. Né? Então é isso que eu tento levar para as pessoas, levar para o meu cliente, o entendimento dele sobre ele. Né? Quando eu falo na psicanálise, o que eu estou querendo dizer? Inconsciente. Eu estou falando do inconsciente. De inconsciente. A base da psicanálise é o entendimento que nós temos um aparelho psíquico. Dentro desse aparelho psíquico tem várias instâncias psíquicas e uma delas é o inconsciente. E o inconsciente movimenta 90% da nossa vida. 90% é movido pelo inconsciente. Até eu ter consciência disso, eu vou levando a vida de uma maneira inconsciente, sem saber exatamente por que eu estou fazendo assim, por que eu não estou fazendo. Ou seja, o tanto, sei lá, 5% da minha vida, o meu consciente 10%. É a minha rotina. 10% é a rotina. É a minha rotina, é a rotina. Que eu estou habituada e eu vou praticamente no automático. Aquilo que você faz racionalmente, aquilo que você até já entende por que você faz. Né? E eu falo 10% porque teve alguém que usou 10% da racionalidade, que foi o Einstein. Então vamos nos basear por cima, né, de que a gente tem 10%, mas a grande maioria vive apenas, de fato, com 5%. É muito pouco, né? É muito pouco, né? É muito pouco. E desses 90% dessa inconsciência, Samira, 80% foi alimentado na infância. Desde que nós estamos na barriga da nossa mãe até 10 anos. Pouco mais, pouco menos, né? Então, nesses 10 primeiros anos de vida, contando os 9 da gestação em geral, foi alimentado esse inconsciente 80%. Então, quando a gente fala por trás de um adulto difícil tem sempre uma criança ferida, é a mais pura verdade. Porque dependendo daquilo que eu vivencio hoje como adulto, o meu cérebro faz um looping em fração de milésimos de segundos e me leva lá para a fase infantil, onde eu tenho uma ferida emocional, onde eu tenho um trauma emocional, onde eu tenho muitas vezes uma fala, não precisa nem ser algo que foi corriqueiro na minha infância, mas às vezes uma fala é suficiente para que aquilo grave no meu inconsciente. Fica registrado. Fica registrado. A criança, a criança entende de forma literal o que é falado. Ela não entende uma figura de linguagem, ela não entende que é uma brincadeira, ela não entende que é um exemplo, né? Eu vou fazer aqui com você e com os ouvintes um exercício muito rapidinho para a gente entender de que maneira que esse inconsciente funciona, né? E eu vou dar um exemplo, né, de como isso atinge a gente. Imagine o seguinte, uma criança, e isso também é importante, a criança, ela está ali brincando, os pais estão por perto. A base de sobrevivência da criança são os pais, pai e mãe. Então a criança ela pode estar assistindo o desenho dela, ela pode estar brincando. Se os pais estiverem por perto conversando, ela está prestando atenção. Ela está ouvindo tudo que esses pais estão falando. Porque é a segurança dela. Porque é a segurança dela. É a base da sobrevivência dela, são os pais. Ela entende que se ela perde esses pais, se esses pais se separam, ela vai perder a vida. Porque eles são a subsistência, a sobrevivência dela. Então ela fica muito atenta. Né? Às vezes eu recebo casais em terapia de casal e o casal diz assim, mas a gente nunca brigou na frente dele. Não precisa. A criança lê os olhos do adulto quando um olha para o outro. Quando eles estão bem, eles olham de uma maneira. Quando eles não estão bem, eles olham de uma outra maneira. A criança percebe. A criança percebe as falas quando eles estão bem. Quando eles não estão bem, a voz é mais dura, a voz é mais ríspida. A criança percebe tudo isso. Com certeza, né? Com certeza, ela percebe tudo. E vai para a vida adulta. E vai para a vida adulta, ela carrega isso para a vida adulta. Não é? Então, você terminou teu exemplo, não? Não entendi. Você terminou teu exemplo? Não, aí sim. Aí, imagine que esse casal está ali conversando e o pai diz para a mãe, né?
E ela ali brincando com as coisas dela, né? O pai diz assim, ah, sabe aquele meu tio lá de Bauru? Ah, ele ficou podre de rico. Ele está podre de rico. A criança ouve aquilo e ela grava no inconsciente dela, nossa, se eu ficar rica eu vou ficar podre. Eu nunca vou querer ser rica. Porque ela já entendeu o que significa o podre. Porque ela se entendeu que se eu ficar rica eu vou ficar podre. E ela grava aquilo no inconsciente e ela leva isso, ela poderá levar isso para a vida adulta. E na vida adulta ela repele o dinheiro sem saber. Ela luta, ela briga, ela trabalha pra caramba, ela sabe racionalmente da importância do dinheiro, mas ela não quer acessar dinheiro, pelo medo de ficar podre. Pelo mesmo medo ela de ficar querendo dinheiro. Mesmo ela querendo dinheiro racionalmente. Agora imagina quanto a gente não ouviu lá na fase infantil. Dinheiro é sujo, não pega no dinheiro. Muita coisa. Dinheiro não o reino dos céus é dos humildes. Olha, então se eu ficar rico eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Tem muitas frases de efeito, né, Muitas, que a gente usa em relação ao dinheiro. Muitas. E a criança, como entende de uma forma literal, ela entende que então o dinheiro é ruim. Imagina o que ela pensou quando ela ouviu aquela primeira vez, né? Primeira vez. E aí ela está carregando isso no inconsciente dela pela vida adulta. Sabe, aquela pessoa que ganha 1.000, gasta 1.100. Essa pessoa começa a ganhar 5.000, começa a gastar 5.500. Se ela ganha 10.000, ela gasta 11. Isso Por quê? mesmo. Porque ela não pode ficar com o dinheiro. Porque o dinheiro é sujo. Ela vai ficar podre. Ela vai ficar podre. Eu não vou para o céu se eu ficar com esse dinheiro. Então ela ganha, faz dinheiro, ganha não, né? Ela faz dinheiro e o dinheiro não rende. E o dinheiro sai da mão dela e o dinheiro nunca dá. Está sempre negativa, está sempre devendo. E inconscientemente é exatamente o movimento que ela faz. Pelo medo de ficar podre. Pelo medo de ficar rica e ir para o inferno, por exemplo. Não é? E as pessoas chegam até você com a queixa, não tenho dinheiro, o dinheiro não rende na minha mão? Reclamam muito, né? Reclamam muito, né? De que o dinheiro não rende, o dinheiro não dá, eu nunca tenho, eu trabalho, eu até faço dinheiro, eu até ganho bem, mas o dinheiro não rende na minha mão. Isso é seríssimo, né? Isso é sério. Dentro do projeto, então, Dentro você do projeto. Coloca... Isso. A base é a psicanálise. A base é a psicanálise. E você trabalha qualquer área da vida da pessoa. Qualquer área. Nós fazemos esse projeto, né, que é o projeto Conheça-te, são 5 sessões. Tá. Né? A gente sabe o quanto as pessoas fogem do processo terapêutico. Processo terapêutico com psicanálise, ele é mais rápido que com a psicologia. Nenhum é melhor que o outro, longe disso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas com a psicanálise, a gente foca o inconsciente. E a gente vai trabalhar o que tem de informação ali. Na psicologia, o próprio nome psico, alma. Psico vem do grego, psique, alma. Logia, estudo. Psicologia, estudo da alma. Então são terapias para 15, 20 anos. É um processo longo, muito bom, mas é um processo mais longo. Na psicanálise ele é mais rápido, mas mesmo sendo mais rápido, ele é de médio prazo. Tá. Então as pessoas talvez, e tem em geral, essa fuga, né? Fogem do processo terapêutico. E esse projeto Conheça-te são 5 sessões. Tá, São 5 sessões assimilou. que eu trago um monte de informação que vai trazer muita clareza. Vai trazer muita clareza para a pessoa. Não vai substituir um processo terapêutico, mas vai trazer tanta clareza que muitas vezes a pessoa fala, nossa, agora eu consigo entender e eu consigo fazer diferente. Porque a maior questão da vida da gente é passar por uma situação e não entender por que ela está acontecendo. Por que está passando quando por aquilo? Quando a gente aquilo? está no consciente que você entende, tá ok. Mas quando está no inconsciente, e eu nem sei que está no inconsciente, mas eu não acho uma resposta, isso causa conflitos internos. Causa conflitos, gera sintomas, gera neuroses, né? E a gente fica passando, porque a gente não consegue ultrapassar. Quando a gente ultrapassa, a gente não passa mais. Mas para eu ultrapassar, eu preciso ter a ideia, eu preciso ter o entendimento. Por que é que eu não estou conseguindo ultrapassar? Por que vira e mexe eu passo pela mesma questão? É um looping, né? É um looping. É um looping, é um na círculo verdade. vicioso, né?
né? E você utiliza aqui nas 5 sessões a base é a psicanálise. A base. Então, é só psicanálise? Ou em algum momento, se houver necessidade, você utiliza uma hipnose ou uma outra técnica? Utilizo a hipnose e também nessas 5 sessões, uma das 5 sessões é uma constelação. Tá. Porque a constelação traz muita informação daquilo que é sistêmico, daquilo que pode ser ancestral. Então, dessas 5 sessões, uma delas vai ser uma constelação individual que eu faço com os bonequinhos. Que aí é individual. E Individual. é interessante, né? Porque é com os bonequinhos, quando eu olho, eu estou visualizando a minha questão. Você consegue enxergar, Aí exatamente. aí vem para o consciente mais fácil, Vem né? para o consciente mais fácil. E um outro Incrível exercício isso. também, que tem a base, a base analítica, né? Por quê? Porque é um exercício de arquétipos. Arquétipos são imagens universais. E esse exercício é junguiano, então ele é analítico, né? Porque a psicanálise é usada quando a gente fala de Freud. Quando a gente fala de Jung, a gente fala de análise, psicologia analítica, E né? se complementam, E se né? complementam, né? Maravilhosos os dois, né? E nesse exercício, nós fazemos eu faço um exercício de 7 arquétipos, 7 imagens universais, que vão dizer para nós ali na sessão o quanto a resposta vem direta do teu inconsciente. O quanto o teu inconsciente está olhando e de que maneira ele olha. Se eu perguntar para os ouvintes, para você, essa questão do dinheiro, por exemplo, a maior parte das pessoas vai responder: pô, eu quero dinheiro, eu gosto do dinheiro, eu trabalho por causa do dinheiro, mas quanto o teu inconsciente está, de fato, em paz com o dinheiro? Então, quando eu faço esse exercício dos 7 arquétipos, uma das imagens, ela vai trazer a resposta com relação a de que maneira o teu inconsciente está olhando para o dinheiro. Então, eu vou fazer aqui, são de 5 a 10 segundinhos, né? O ouvinte que estiver dirigindo aí, claro, não vai poder fechar os olhos, né? Encosta o carro se quiser, ou faz depois. Faz depois, o programa fica gravado. O programa fica gravado, daqui a pouquinho eu vou dar o meu número de celular. Isso. E todos os ouvintes que fizerem o exercício depois me mandam uma mensagem e eu vou explicar o resultado. Legal. Tá? Então, aqui, para você e para os ouvintes, tá? Vamos lá, fecha um pouquinho os olhos. Fechar os olhos ao vivo aqui, tá? Isso, tá? Respira fundo, tranquiliza um pouquinho e visualiza mentalmente uma chave. Visualize uma chave. Veja mentalmente essa chave. Como que ela se apresenta, de que maneira que ela se apresenta. Pronto. Veio a imagem da chave assim que eu falei? Veio a imagem da chave. Tá. Essa chave, ela vai dizer de que maneira o teu inconsciente está olhando para o dinheiro. Eu já posso afirmar aqui que as pessoas e você devem ter visto ou uma chave dourada, ou uma chave prata, ou uma chave bronze. Não importa muito o tamanho, não importa muito o formato da chave. Nesse momento, o que vale é a cor da chave. E talvez tenham ouvintes que tenham visto uma chave preta, uma chave escura, uma chave enferrujada, né? Mas em geral serão essas 3 cores ou essa chave dessa forma. Escura, suja, preta. Tá? Qual que foi a que você viu? Prata. Foi uma chave prata. Muito bem, muito bem. Quem vê uma chave prata, Samira, né? Já para os ouvintes, né? E aqueles outros depois me mandem a mensagem. Quem vê uma chave prata significa que tem 25% de crença limitante com relação a acessar dinheiro. Olha. Tem 25%. O ideal é a chave dourada. Tá. O ideal é a chave dourada. Depois da chave dourada é a chave prata. E depois da chave prata, a chave bronze. E a chave preta? Difícil, hein? Chave preta me levou para aquela idade medieval, né? É verdade. Não é? É uma crença que está limitando totalmente o acesso a dinheiro.
A preta. A preta, a escura, a enferrujada, a chave quebrada. Todo mundo tem um pouco de crença, né? Todo em mundo tem um relação a pouco. dinheiro, principalmente algumas gerações. Sim, e existem as pessoas que veem a chave dourada, mas que não estão ainda numa condição financeira boa, que ainda não conseguem ter esse fluxo do dinheiro. Então, isso está mais relacionado com a forma que você está fazendo para acessar esse dinheiro do que com crença limitante. Entende? E pode ser uma outra área da vida atrapalhando o trazer o dinheiro? Pode, com Pode certeza. ser também. Pode, porque são 7 arquétipos, são 7 imagens. A chave é um arquétipo. A chave é um arquétipo, a chave é uma delas que fala com relação principalmente a dinheiro. Mas também a gente amplia essa crença limitante para as outras áreas da vida. Entendi. Né? Porque existem todas as outras áreas da vida, né? Sim. E aí a gente faz uma relação com os outros arquétipos, com as outras imagens, para entender o quanto essa chave está impedindo também outras áreas da vida. É quase um oráculo. É quase um oráculo. Tá vendo, gente? Como não é? É que é um arquétipo, É um arquétipo, aí você vai usando um com o outro. Isso, e vai montando. E vai montando. Né? E vai montando. E nesse projeto, Conheça-te, esse exercício faz uma diferença enorme. Junto com outros Junto arquétipos com os também. outros, junto com as outras técnicas que eu utilizo. De levar a pessoa a entender o quanto ela pode estar carregando dessas fases. Porque essa fase inicial até os 10 anos são 3 fases, né, que nós vivemos. São 3 fases do desenvolvimento humano. Fase oral, fase anal e fase fálico-genital. Cada uma vai de uma idade a determinada idade e tem uma função. Né? Então, quando eu explico, né, quais são essas áreas, de que maneira essas fases atuaram na vida da pessoa, ela também já começa a ter uma ideia, uma noção do que é e de que maneira que está aprendendo ali. Então, que as informações foram chegando nessa... Né, o inconsciente foi captando. Ela sabendo falar ou não. Exatamente. Porque a criança não tem defesa. Além dela entender de forma literal, ela não tem defesa. Então, o que nós somos, até os 10 anos, principalmente, foi construído por outras pessoas. Foi construído pela informação da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus tios, e que foram pessoas importantes e foram informações boas, mas são aqueles conteúdos que eram importantes para eles. E que talvez hoje, na minha fase já adolescente e adulta, eu não entenda mais como aquilo ser bom para mim. E aí eu preciso me desvincular. Eu preciso desconstruir isso que foi construído para que eu possa fazer uma nova construção de mim. Com aquilo que eu acredito, com aquilo que é a minha verdade. E não com as verdades do meu pai e da minha mãe, que foram boas. A gente tem sempre que ter muita gratidão por eles. Sim. Mas de que maneira, né, eles lidavam com a vida, de que maneira eles lidavam com os problemas, com as frustrações. Era outra época. Totalmente. Também. E um adolescente, ele já vai para uma fase diferente e ele vai contra muito o que ele já viu e ouviu. Exatamente. Não é verdade? Então, Sim. Aí também entra a questão de gerações, mas não é um problema, porque tudo que ele recebeu foi válido. Foi válido, validíssimo. Mas ele ressignifica depois. Ele vai tentar, né? Ele precisa ter forças para isso. Sim. E aí ele vai ser dado como aborrecente, isso. Ele vai ser dado como aquela pessoa difícil. Já é muito difícil passar pela adolescência, porque o próprio adolescente ele não se sente pertencente. Isso. Ele não é mais tratado como criança, mas também não é tratado como adulto. Então, o que eu sou? Então, ele já começa um sentimento de não pertencimento. E ele quer fazer do jeito dele. E aí, tentar fazer do jeito dele, ele é dado como aborrecente, como difícil. E aí vai prejudicando ainda mais a sua autoestima. É verdade. E tudo isso vai indo para esse nosso inconsciente. E aí hoje a gente é adulto, a gente é a formação de tudo isso. Exatamente. Por isso que é importantíssimo o trabalho terapêutico. A psicanálise é incrível, né? E os outros processos terapêuticos também são super válidos. E a gente não precisa esperar
os anos passarem e Sim. passarem e passarem. Então não importa a idade que você tenha, tá com alguma questão, tá com dúvida, né? Tá com dúvida do caminho que tá seguindo. Eu acho que tudo isso é válido fazer na Sempre. psicanálise. E esse projeto são só 5 sessões. 5 sessões. É só entrar em contato, então, com Isso. o Sidney Rosa. Qual que é o caminho? É direto pelo WhatsApp? Tem um Direto pelo Instagram? WhatsApp. Tem o Instagram, Sidney Rosa Terapeuta. Olha, mais fácil impossível, gente. É. Tem o meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Olha. E tem o próprio WhatsApp, que é 11, né? Eu estou em São Paulo, ali pertinho do metrô. Metrô Tucuruvi. Metrô Tucuruvi, do lado. 98670 6310. 11 98670 6310. Sidney Rosa, terapeuta no Instagram e no YouTube. O WhatsApp, código 11 986706310. 986706310. Já manda mensagem, se informa, né? Isso. Pelo programa, esse projeto Conheça-te, e manda também qual a chave que você localizou aí na tua mente. Exatamente. Não é? Porque você já Isso. deu a oportunidade, e eu acho que esse é um exercício importante. Se a gente for olhar para outros arquétipos, mais informações a gente vai receber. Mais né? informações que vão trazer muita clareza. Mas muita clareza, Samira. Sidney Rosa. Obrigado. Eu que te agradeço. Sexta-feira às 14h30. Sidney Rosa, sexta-feira, 14h30, tá aqui com a gente ao vivo. Gratidão, Samira. Florescer Violeta aqui na Vibe Mundial. Eu vou ficando por aqui, eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.